Boa tarde. Queria primeiro cumprimentar e agradecer a todas as pessoas que vieram aqui, participaram, e dizer que alguns temas, ficaram mais em evidência nessa audiência. Eu queria ressaltar primeiro a fala da Amanda, que foi uma fala muito importante, porque a questão da acessibilidade ela é muito secundarizada no debate da revisão do plano diretor, e eu acho que a fala dela trouxe para nós aqui a importância que esse tema tem que estar na revisão. E eu estava conversando com o relator, no sentido da gente buscar fazer com que o tema da acessibilidade não só seja uma emenda, mas que ele esteja transversalmente em todos os itens do plano diretor onde couber a questão da acessibilidade, para a gente ter um olhar de que essa questão não esteja só num cantinho ali, num quadradinho, mas que ela esteja em todo o plano, em todo o processo de revisão do plano diretor. Então, queria só reiterar que a fala dela eu acho que foi muito completa, muito de conteúdo e que representa as mesmas coisas que nós, enquanto mandato da bancada feminista do PSOL, defendemos para a cidade de São Paulo e para as pessoas com deficiência. A outra questão que eu vi muito presente aqui foram os trabalhadores aqui de aplicativos, que hoje estão em peso aqui nessa audiência, e tenho todo o respeito por esses trabalhadores, que normalmente são muito precarizados e também não são muitas vezes olhados com a dignidade que necessitam. Eu acredito que o espaço que vocês estão reivindicando, essa interligação entre modais, e que os espaços, tanto os locais de embarque e desembarque, tanto perto do metrô quanto nos terminais de ônibus, vocês têm o direito, sim, de ter. Eu estava até perguntando para o meu colega, o Marlon, por que os táxis têm e os Ubers não têm, Deveria ser, inclusive, o mesmo. Abrir um pouco mais de espaço, deveria ter o mesmo espaço, Eu acho que é um privilégio de uns em detrimento de outros. Eu acredito que aquilo que vai facilitar para a gente ter o transporte, como a própria Amanda falou, às vezes ela também é uma pessoa com deficiência andando no carro de aplicativo e que quer desembarcar num lugar que não pode. Então, isso já acarreta bem mais problemas. Então, eu vejo com bons olhos a reivindicação de vocês. Mas eu acho que, para além dessas questões que foram trazidas, a gente tem que olhar também para o conjunto da mobilidade na cidade de São Paulo. Eu defendo que a gente tenha cada vez menos carros e mais transporte público de massa, A gente sabe que é impossível a gente zerar os carros individuais. A gente sabe que vai existir necessidade e todas as cidades têm transporte individual. Porém, a gente tem que diminuir. O sentido da revisão do plano diretor tem que ser a diminuição do uso do carro individual e um maior uso do transporte de massa. Eu acredito que, inclusive, com os aplicativos, muita gente deixou de ter seu próprio carro para usar o transporte de aplicativo. Mas acredito que a gente tem que ter, então, principalmente, um melhoramento desse transporte público de massa, ter metrôs que cheguem a mais bairros, como, por exemplo, o Jardim Ângela, que tem um movimento que reivindica que o metrô chegue até o Jardim Ângela. Então, a gente tem que ter mais transporte público. E, neste sentido, eu queria também já reiterar aqui, já apelar novamente para que o artigo 80 do projeto trazido pelo Executivo, ele seja revisto, ele seja, na verdade, retirado, a mudança que está sendo proposta. Porque o artigo 80, ele vai na contramão do que a gente defende, que é não só a valorização do transporte público de massa, mas também que os eixos, os lugares onde são perto do metrô, do corredor de ônibus, tenham moradias para as pessoas que utilizam esse transporte público. Então, o artigo 80, ele coloca, ele faz uma mudança, porque hoje como que é? Uma vaga de garagem para cada unidade. E o artigo 80 coloca uma vaga de garagem para cada 60 metros quadrados. Ou seja, apartamentos perto do metrô de 120
metros quadrados poderão ter 2 vagas de garagem. Isso é uma incoerência desse projeto de revisão do plano diretor. Se a gente quer uma São Paulo com menos congestionamento, mais uso de transporte público, menos carros individuais, mais acessibilidade, aqui está na contramão. Então, eu espero que este artigo seja modificado aqui no relatório final de entrega do projeto de revisão do plano diretor. Obrigada.